Jesus nos traz essa mensagem na tarde de hoje. Essa semana, eu, olhando umas imagens do Google Imagens, eu vi uma imitação de um miojo, só que tinha escrito assim: Evangelho instantâneo, Evangelho light. Esse é o evangelho que muitas igrejas estão pregando. Um evangelho fácil. Um evangelho que não é o evangelho da cruz. É um evangelho conveniente. E essa palavra de hoje à tarde são para todas as pessoas. Não são para as pessoas ricas. Diga assim: pastora, essa palavra não é para mim, porque eu não sou rica. Não. A palavra é para mim, é para vocês. Seja rico ou seja pobre. A palavra é uma reflexão para todos nós, a partir de mim. A igreja no Brasil, em vários lugares do mundo, tem passado por uma séria crise em dois assuntos fundamentais: a salvação e a prosperidade material. Por isso o texto de Marcos 10, do 17 ao 31, ele tem muito a falar conosco na tarde de hoje. As lições dessa passagem são imensas. Por isso nós devemos ficar lendo com cautela, e eu pedi que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Mais uma vez, nós vemos que os valores do reino de Deus são incompatíveis com os valores passados pela sociedade capitalista moderna que nós vivemos. Quem quer ser cristão, quem quer ser cristã, vai ter que nadar na contramão do que tem de valor nessa sociedade. Nós vamos discutir, nós vamos refletir, nós vamos pensar na tarde de hoje que verdadeiramente não há problema em ser rico. O problema não é esse. O problema é bem maior do que isso. E a gente tem aqui, no verso 17, um jovem que, pela descrição e pelo próprio Evangelho de Marcos, era um homem rico. Até porque o título tem o jovem rico. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, e na descrição do texto, no transcorrer do texto, a gente sabe que ele era um jovem rico. E ele tem características que são muito boas. Primeiro, ele vinha correndo. E isso não era comum em alguém rico naquela época. Ele jamais iria correndo, mas ele vem correndo. Isso a gente deveria imitar, a gente deve ir correndo para Jesus. Jesus está passando, igreja, que a gente deve correr ao encontro dele. Esse jovem correu para Jesus. A segunda coisa é que ele pôs-se de joelho. Sabe qual é o melhor lugar do mundo que você deve estar e que eu devo estar? Aos pés de Jesus, ajoelhado aos pés dele. Amém? É o melhor lugar do mundo que ele está. E ele fez isso. Ele ajoelhou-se aos pés de Jesus. A terceira coisa é que Jesus estava na estrada. Esse jovem, pelo que eu pesquisei, ele provavelmente era um fariseu. E ao contrário de Nicodemos, que era um fariseu e foi procurar Jesus de noite, às escondidas, você vai encontrar esse relato em João capítulo 3. Esse jovem não fez isso, ele fez à luz do dia, ele fez na frente de todo mundo, ele verdadeiramente queria a salvação e a vida eterna. Ele pôs-se de joelho enquanto Jesus estava na estrada. Então ele não tinha nenhum problema em se apresentar diante de um mestre, de um rabino que era Jesus, absolutamente humilde e inexpressivo, de uma região pobre e medíocre chamada Galileia. Ele não teve problema quanto a isso. Mas ele começa dizendo: bom mestre, um título altamente dignífico. Ele dignifica Jesus e ele diz: bom mestre. Igreja, esse homem é o melhor candidato ao discipulado, ao diaconado, ou mesmo ao pastorado, aparentemente. Ele é um homem íntegro, moralmente reto e reverente na adoração, aparentemente. Nas igrejas de hoje, ele seria diácono ou pastor em questão de meses. Ele é rico, ele tem posses e ele é extremamente religioso. Mas, em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, falando sobre a unção de um pastor, ele diz que o pastor não deve ser apegado ao vinho, nem violento e nem apegado ao dinheiro. Então esse jovem vai e pergunta o que ele fará para herdar a vida eterna. E aí já começa a
o equívoco, a confusão desse jovem. Porque não há nada que eu ou você possamos fazer para dar a vida eterna. Nada. Absolutamente nada. E começa o diálogo de Jesus com o jovem. E aí Jesus diz, no verso 18. Primeiro Jesus diz, porque você me chama de bom? Bom só Deus. E aí Jesus continua. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não me enganarás, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E aí, igreja, no verso 20, quem pode ler o verso 20? Ele, porém, respondendo, disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Na minha versão diz assim: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ele começa a pecar aí. Primeiro, ele está mentindo, ele começa a ferir o 10º mandamento. O 9º mandamento, ele mentiu. Porque ninguém consegue cumprir todos os mandamentos que ele disse aí que tinha feito. Desde a adolescência dele, que ele cumpria tudo isso. Segundo, ele é arrogante, vaidoso, orgulhoso e prepotente. E ele diz, olha, eu fiz isso tudinho, eu não pego. Estou certíssimo, não errei em nada. E aí Jesus vem e faz um teste com ele. Jesus não queria os bens dele. Jesus queria o desapego dele. E Jesus diz, se vocês prestarem atenção, igreja, no verso 20, ele diz, mestre. Mas como foi que ele começou chamando Jesus? Bom mestre. Por que ele disse ao mestre? Porque ele se irritou com Jesus. Ele se irritou com Jesus, ele começa a tirar a máscara. Ele começa a desafivelar a máscara da bondade, da religiosidade dele. E ele já não usa o bom. Jesus passa a ser só mestre para ele. E aí Jesus vem, olha para ele e o amou. Sabe por que Jesus o amou? Porque ele era digno de misericórdia. Na arrogância, na prepotência e na mentira. Quando nós pecamos, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém, glória a Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aquele jovem era um pecador. Jesus não o odiou, Jesus o amou. E aí Jesus disse para ele, só falta uma coisa para você. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Paulo entendeu que ele não podia fazer nada, pois a lei revelara o quanto ele precisava de um Salvador. Aonde Paulo descobriu isso, pastora? Lá em Romanos capítulo 5, quando Paulo diz, miserável homem que sou, quem me liberar do corpo sujeito a esta morte? Paulo estava falando da lei. Paulo estava dizendo, eu quero fazer o bem, mas o bem eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ele estava falando da lei. Ninguém consegue cumprir a lei. Eu lembro do meu primeiro pastor, e eu perguntei a ele, por que nós temos os 10 mandamentos se a gente fere o tempo todo, todos os 10? Ele disse, porque aquilo é um exemplo para a gente perceber a graça de Deus. A gente fere os 10 mandamentos. E esse rapaz estava dizendo aqui que cumpria todos. Então, a partir desse momento, Jesus começa a corrigir esse rapaz em amor. E você se acha bom, mas só quem é bom é Deus. Então Jesus vai para a lei. Jesus quer mostrar que esse homem é incapaz de manter a lei, como eu sou incapaz de manter a lei, como vocês são incapazes de manter a lei. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Esse rapaz queria fazer alguma coisa para herdar o reino de Deus. Não há nada que eu ou você façamos para herdar o reino de Deus. O reino de Deus é dado pela graça, mediante a fé. Fé em quê, pastora? No Cristo crucificado e ressurreto. É quando você confessa esse Cristo que você e eu somos salvos e salvas. Amém? Então, Jesus vai e diz ao rapaz, vai. Quando ele diz vai, ele está dizendo, obedeça a Jesus Cristo. E eu pergunto para vocês, igreja, nós temos obedecido a Jesus Cristo? Nós temos ido? Nós temos ido pregar o Evangelho?
Nós temos ido viver o amor? Nós temos ido? Ou nós temos fingido? Depois ele diz, vende tudo que tens. E aí nós caímos no título dessa mensagem. Nós temos nos desapegado. E não é só de dinheiro. Aqui é tudo. Desapega de tudo. Qual é o teu apego? Qual é o teu apego que está ainda te atrapalhando a tua caminhada com Cristo? Jesus diz, desapegue-se. Depois Jesus diz, dá aos pobres. Jesus está falando de partilha. Partilhar não é dar o que nos sobra. Partilhar é dar o que o outro precisa. Quem dá o que sobra dá esmola. Jesus não quer esmola. Jesus quer partilha. Será que nós aprendemos a partilhar com os nossos próximos? Partilha. Jesus depois diz, vem. Jesus nessa tarde está dizendo, vem para mim. Para de fugir de mim. Eu não quero metade de você. Eu não quero uma banda de você. Eu não quero você só no dia de domingo. Eu quero você todo dia, o tempo inteiro. Porque eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a minha promessa para a tua vida. Para de fugir de mim. Eu não quero uma banda de você, não. Eu quero você o tempo inteiro. Eu não quero as tuas migalhas, porque eu não te dou migalhas. Eu me dei na cruz por ti. Por que você me dá migalhas? Migalhas eu não quero. Toma a tua cruz. Por que razão você quer abandonar a sua cruz? Por que razão você quer um evangelho light? O evangelho conveniente. Por que eu quero um evangelho light? Nós não temos que querer evangelho light. Nós queremos o evangelho da cruz. E o evangelho da cruz exige renúncia. Amém? Aleluia. Renúncia. E por último Jesus diz, segue-me. Segue-me. Hoje de tarde Jesus Cristo é radical. Comigo e com você. Siga-o pelo que ele é. E o que é que ele é? O meu e o seu Salvador. Amém? É isso que ele é, o meu e o teu Salvador. Não é porque Jesus amou esse homem que ele permitiu que ele continuasse na superficialidade. O amor e a bondade de Deus são bem diferentes do nosso modo de ver essas coisas. Jesus ama a ponto de tocar na ferida dele e desafiá-lo a abandonar a idolatria. Nós temos uma implicância com nossos irmãos e irmãs católicos romanos, de achar que a idolatria é uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Idolatria é tudo que você coloca na sua vida antes de Deus. Tudo que você colocar na sua vida antes de Deus é idolatria. O dinheiro é idolatria. O teu companheiro é idolatria. A tua companheira é idolatria. A tua beleza é idolatria. O teu emprego é idolatria. Eu não sei o que é idolatria. Você quem sabe? Eu sei o que já foi idolatria na minha vida. Vejam que Jesus não aceita a superficialidade. Ele confronta a superficialidade desse homem. Jesus não é algo que é adicionado à sua vida. É uma apêndice da sua vida. É uma parte da sua vida. Não. Jesus é a sua vida. Ou deve ser. Jesus deve ser a minha vida. Jesus não é um Deus a ser adicionado ao altar de seus deuses. Jesus é o seu Deus. E ele diz, eu não divido a minha glória com ninguém. Para seguir Jesus é necessária a mortificação de todo o seu ser. Seus desejos, suas vontades, seus sonhos devem ser todos colocados diante dele e aprovados por ele. Pois só assim você conseguirá seguir as vontades do seu Senhor. Quem é Senhor? É Deus ou são suas vontades e desejos? Aleluia. Quem é Deus nessa relação e Senhor de tua vida? Vamos estabelecer direito. Por isso muitas pessoas ficam ofendidas com as altas demandas do Evangelho. Se ofendem e abandonam o cristianismo, pois a vontade de Deus confronta e contradiz as próprias vontades. Quem é o Senhor da tua vida? Eu sei quem é o Senhor da minha vida. Aquelas pessoas que são escravizadas pelo apego aos bens materiais acabam sendo escravizadas por outro Senhor, chamado dinheiro. O trabalho, o medo de perdê-lo, mas o apego pode ser ao status que o dinheiro oferece, as roupas de marca, as rodas de amizade e a tantas outras coisas que a sociedade nos diz
que são os valores que nós devemos adotar. Por isso que eu comecei essa palavra dizendo que o cristianismo, e seguir o cristianismo, é ir contra a sociedade e os valores que a sociedade nos apresenta como ideais. Não há problema nenhum com a riqueza. Não há problema nenhum em ter dinheiro. Há problema de você fazer disso o centro da sua vida. Não há problema nenhum de você usar todas as grifes. Use-as. E a saia lindo ou linda. Não há problema nenhum em você usar os perfumes mais maravilhosos que tiverem. Há problema de você fazer disso os valores essenciais da sua existência. Há problema de você só querer amigos e amigas que têm essas mesmas coisas e não conseguir sair com quem usa perfume da avó. Amém? Amém. Ou quem usa roupa de Santa Cruz de Capibaribe. Amém? Não é verdade, igreja? Tem problema nenhum. Não tem problema nenhum das pessoas serem milionárias. Tem problema das pessoas fazerem disso o objetivo único de sua vida. De estarem apegadas como esse jovem. Porque Jesus não queria o dinheiro dele. De forma alguma. Porque Deus é dono do ouro e da prata. Amém? Não precisa de dinheiro de ninguém. Mas Jesus precisa do desapego do dinheiro. Por isso que dízimo é desapego. Por isso que aqui nós não cobramos dízimo como obrigatório. Porque se você não dá de coração, não adianta, não, eu dei com alegria. Dízimo é conversão. O mundo faz com que busquemos cada vez mais riquezas. Ter o melhor carro, a melhor roupa, as melhores escolas, viajar para o exterior. E qual deve ser a posição do cristão e da cristã diante desse dilema, pastora? Pode ter tudo isso. Deus te abençoe que você tenha. Se você não fizer disso, o centro da sua vida. Se o centro da sua vida continuar sendo Jesus Cristo de Nazaré, problema nenhum. Vem aqui cheirando a Gabriela Sabatini, não tem problema nenhum. Cristiano Dior, que coisa maravilhosa, vem podre e cheiroso, maravilhoso. Não tem problema nenhum. Amém? Agora tem problema se você tiver questão de não ter o perfume e não vir para o culto por causa disso. Aí isso é problema. Não é verdade? E o verso 24, pastora, diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E nenhum rico vai entrar no reino dos céus não, porque um camelo não passa pelo buraco de uma agulha. A gente vai fazer a leitura através de que método? Igreja histórico crítico. Jerusalém, como toda a cidade do Oriente, era cercado por muralhas. E essa muralha tinha vários pórticos, várias entradas. E tinha uma entrada para o Oriente chamada Buraco da Agulha. Essa entrada era muito estreita. As caravanas, quando vinham do Oriente, carregadas de ouro, de seda, de especiarias, os camelos, para poderem passar, tinham que tirar as suas cargas. E passavam. Então, o que é que Jesus está fazendo? Qual é a analogia, a comparação que Jesus está fazendo? Se desapeguem, se tirem as suas cargas, os seus pertences e passem. Jesus está fazendo isso. Está vendo como o método histórico crítico serve? Porque a gente consegue analisar isso e nenhum rico vai ficar fora do reino dos céus se desapegar dos seus bens materiais e não fazer disso o centro da sua vida. Amém, igreja? Verso 29. Nós temos uma promessa do cuidado de Deus para as nossas vidas. E a inversão. Os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Eu lembro muito, eu gostava muito de ir ao culto de oração da Batistinha de Manaíra, quando o pastor João era vivo. E eu lembro de uma vez ele dizer: minha gente, vocês vão ter tanta surpresa no céu. Gente que vocês achavam que não ia estar lá, vai estar. E gente que se achava que ia estar lá, vai ficar na porta. E muitas vezes as prostitutas serão as primeiras que entrarão no reino dos céus. Mas a gente tem um exemplo muito claro na Bíblia, viu? Judas Iscariotes estava entre os 12 discípulos, igreja. Se tinha uma pessoa que era o primeiro, era ele. Ele viu Lázaro ressuscitar. Ele viu a sogra de Pedro ressuscitar. Ele viu Jesus curar os 10 leprosos, só um voltar para agradecer. Ele viu Jesus transformar água em vinho no casamento. Ele viu isso tudinho. Quem era o primeiro para entrar no reino dos céus? Judas. Quem foi Saulo de Tarso? Fariseu dos fariseus. Estudou aos pés de Gamaliel, um dos doutores da lei. Quem foi que apedrejou Estevão? Quem foi que ajudou a apedrejar Estevão? Primeiro marco da cristandade. Saulo de Tarso, o último.
Mas ele teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco. Não foi assim que a Bíblia conta lá em Atos? Ele foi a maior bênção do mundo, o maior missionário para os gentios. Se não fosse Paulo, eu e você não estava aqui falando do Evangelho de Cristo, não. Ele era o último, tornou-se o primeiro. Portanto, Jesus é muito claro aqui. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E eu queria só dizer uma coisa para vocês. Nós somos os últimos, não somos? Os excluídos? Pois olha a promessa de Deus aqui para a gente. Os últimos serão os primeiros, amém? Glória a Deus. Concluindo que vocês já estão cansados e cansadas. Jesus não aceita superficialidade. Para segui-lo é necessário mortificar suas vontades e desejos. Não vou ser eu que vou dizer pecado de ninguém. Eu não sou fiscal, não pertenço à Polícia Federal do Céu. Obrigada, Luana. A lei serve para nos mostrar quão incapazes somos de nos auto-justificar diante de Deus. Nós não nos justificamos. Quem nos justifica é Jesus, através do sacrifício completo, perfeito, pleno e absoluto dele. Por que você busca Deus? Pense sobre isso, principalmente nós que somos mais velhos e mais velhas na igreja. Quanto mais velho a gente fica, a gente vai começando a adquirir uns vícios e a gente começa a se achar muito santo e muito santa. E isso é preocupante. Aí a gente tem que parar, olhar na frente do espelho e começar a perceber quais são os pecados que nós temos e começar a se inquietar com eles, não com os outros, mas com os nossos. Você consegue perder a sua vida com alegria por Jesus? Reflita isso de forma profunda. Você colocar em segundo lugar um monte de coisas. Tem gente que vive na angústia de ter um companheiro, uma companheira, de ter uma família, de ter um monte de coisa. Mas a primeira coisa que eu estava dizendo hoje de tarde, é uma moça do sertão, não posso dizer a cidade para não expô-la. Ela vive numa angústia para encontrar uma companheira. Eu disse, minha filha, busque primeiro o reino de Deus, sua justiça, faça um grupo de oração aí, a gente vai visitar, implanta aí uma missão. A companheira vai chegar no tempo de Deus. Vai se preocupar com isso, vai procurar Jesus. Se você procurar Jesus em primeiro lugar, Jesus vai mandar a companheira. Mas você fica nessa agonia atrás da companheira, a companheira vai chegar não. Procure Jesus. Qual o papel do dinheiro e dos bens materiais na sua vida hoje? Eu não vou responder, porque isso é uma resposta absolutamente pessoal. Agora eu só quero te perguntar uma coisa. Quanto vale a eternidade ao lado do Cordeiro? Quanto vale a eternidade ao lado do Alfa e do Ômega? Quanto vale a eternidade ao lado do leão da tribo de Judá? Quanto vale? Você quem sabe. Mas uma coisa eu te digo. Não são pelas obras. É pela confissão. Mas não basta crer. Porque os demônios também creem e estremecem. E nem por isso estão salvos. É preciso se converter. E a conversão não se dá num dia. Quando você levanta a mão e diz, eu aceito Jesus de Nazaré como Senhor e Salvador da minha vida. Conversão é um processo lento que se dá ao longo da existência cristã. Amém? Que essa palavra cale em nossos corações, que nós aprendamos a nos prostrar diante desse Deus maravilhoso e confessar que Ele é o Senhor de nossas vidas e que só Ele nos salva e nos convertamos dia após dia em busca da nossa santificação. Amém? Amém. Pai, estamos aqui na certeza que não temos nada, absolutamente nada a oferecer que possa nos dar a salvação. Sabemos que a Tua graça, o Teu sangue derramado, que nos deu a alegria de termos a esperança, que no fim estaremos na glória junto contigo. Quero me apegar à passagem de Marcos 10, 25, quando ele diz que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar nos reinos do céu. Vou usar a mesma passagem, mas de outra forma. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um mentiroso entrar no reino dos céus. É mais fácil passar no buraco de agulha um camelo do que um arrogante entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo do que um prepotente entrar no reino dos céus.
Desapegue-se não apenas, como foi bem dito pela nossa pastora, dos bens materiais. Desapegue-se daquilo que lhe afasta de Deus. Desapegue daquilo que contamina o homem. Desapegue daquilo que corrompe a tua alma. Desapegue daquilo que faz você não ver a Cristo, mas só ver a tua carne. Desapegue-se da fofoca, da mentira, da arrogância, de palavras malditas, do orgulho. Desapegue-se de tudo aquilo que não provém do Espírito Santo de Deus. Esvazie-se da sua maldade, esvazie-se da tua natureza humana que é pecadora. Deixa o teu Deus fazer um milagre na tua vida, mas não esses milagres que as pessoas estão dispostas a pedir a Deus, mas um milagre interior na vida de cada um de nós. Onde os nossos olhos estejam simplesmente voltados para a cruz de Cristo. Onde os nossos joelhos se dobrem e reconheçam a autoridade do Senhor. Porque de joelhos é quando a gente começa a saber que somos pó e pro pó voltaremos. Ajoelhe-se diante de Deus, não apenas para passar nesse buraco da agulha, mas ajoelhe-se reconhecendo que somos todos iguais, precisamos um dos outros. Sejamos mais misericordiosos, agimos com mais bondade, com mais sinceridade em nossos corações, com mais compaixão, com mais ternura. Que o nosso falar seja um falar do Senhor, que os nossos braços estejam abertos para receber os nossos irmãos, que as nossas mãos sirvam para acariciar e não para apontar, que os nossos olhos sirvam para direcionar os nossos irmãos e não para verificar os erros que eles cometem, que a nossa boca sirva para bendizer e não maldizer o nosso próximo, porque é assim que a gente entra no reino dos céus. É quando a gente permite a ação do Espírito Santo em nossas vidas. É quando a gente permite que não é nada. É quando a gente desapega de nós mesmos e permite que o Cristo ressuscitado vive em nós. Do que adianta? Do que adianta ter razão nesse mundo, se a razão só vem de Deus? Do que adianta ter razão? Dizer que eu estou certo nisso ou estou certo naquilo, se no fundo somos todos iguais. No fundo, todos pecamos e padecemos da glória de Deus, mas há um milagre. O nosso Cristo ressuscitado nos deu a alegria da salvação. E esperamos nele, somente nele. Por isso, Senhor, não temos nada. Então recebe esse nada de cada um de nós. E faz a transformação em nossas vidas, porque Tu és a nossa essência. É tudo que tenho.
teu cheiro. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho nem saber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, mas tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. És tudo que tenho. Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha